Você que pode, trouxe a sua Bíblia, leva comigo, por gentileza, em Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus escreveram, capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do verso 14. Mateus 5,14, você que pode, como de costume, ou caso você esteja impossibilitado ou queira ficar mais confortável, fique à vontade, em nome de Jesus. Mateus capítulo 5, do verso 14 ao 16, e diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Pode assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto, um texto muito conhecido por nós. Talvez você já escutou tantas ministrações, pregações, a introdução dentro deste texto, um texto que fala que os discípulos são a luz do mundo. E aqui nós vamos ver essa exemplificação dentro do texto, ou esse ensinamento, de que a luz, para alumiar, ela não pode estar escondida. Ela precisa estar num local exposto, aonde vai estar trazendo a claridade ou a luminosidade para que o ambiente possa ser visto com mais clareza. É como, por exemplo, aqui dentro da igreja, nós vemos tantas luzes, mas se nós pegarmos, Pedro, por gentileza, apague só essas luzes de baixo aqui, por favor. Escureceu bem, não escureceu? Nós podemos ver aí mais ou menos uns 30%. E aí escureceu mais ainda. Obrigado, John Dean. Eu, por exemplo, vou falar de mim, se eu estivesse sentado lá no fundo, atrás do Davi e do Gui ali, bem lá no fundo, se eu estivesse com essa Bíblia aqui minha, do fundo branco, com essa letrinha pequena, eu não conseguiria ou teria dificuldade para enxergar as letras. Pode acender, por gentileza? Só para usar de exemplo. A luz, ela tem essa propriedade, trazer claridade, também para que haja uma facilidade em tantas coisas, como eu citei, por exemplo, na leitura. Se estivesse tudo apagado, eu não conseguiria ler. Eu já estou tendo, Júnior, uma certa dificuldade de ler um pouquinho essas letras minúsculas, meu querido. São dois, então? Imagina com a luz apagada. Mas preste atenção, somente para explicar de uma forma simples. Preste atenção o que o texto vai nos dizer, que os discípulos são luz do mundo. Quantos discípulos do Senhor nós temos aqui nessa noite? Diga amém. Se eu e você, se nós somos discípulos, se nós somos luz do mundo, nós precisamos, em todo o tempo, estar transmitindo essa luz, refletindo essa luz de Jesus sobre outras vidas. Nós precisamos ser os facilitadores, sermos aqueles que são como agentes, não agentes secretos que ficam às escondidas, mas sim aqueles agentes expostos, aqueles que aparecem mesmo, aqueles que estão à disposição em prol ao reino de Jesus, em prol ao reino de Cristo, para poder sermos luz na vida de outros. Repita comigo: eu preciso ser
luz. Glória a Deus. Sendo assim, irmãos, como nós estamos trabalhando em temáticas, e esse mês agora de março nós vamos fechar, né, o primeiro trimestre dentro dos tópicos que foram escolhidos, o que você falou, Marcos? Estipulados para esse primeiro trimestre. Então nós vamos fechar agora no mês de março o primeiro trimestre, e essa primeira mensagem, ou o primeiro tópico, ou a primeira ponto a ser discorrido, é sobre o Evangelho que vai além das palavras. Repita comigo: o Evangelho que vai além das palavras. Mais uma vez, o Evangelho que vai além das palavras. Amém? E esse texto, um texto que vai nos falar sobre isso. Um texto que vai nos falar que nós precisamos ser como luz, nós precisamos ser como aqueles que vão brilhar a essa luz, a luz de Jesus que nos alcançou, não somente em locais estipulados ou locais específicos, mas aonde nós formos, aonde nós estivermos, aonde o Senhor nos enviar, nós precisamos brilhar, nós precisamos refletir, nós precisamos ser como esses que vão ser facilitadores, que vão ser aqueles que irão ajudar outras vidas para a glória do nome do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, certa vez, quando eu estava estudando um pouquinho, e eu me deparei com um texto, e esse texto de um autor desconhecido, eu achei muito interessante, gostaria que você prestasse atenção antes de nós discorrermos os tópicos que eu separei para essa noite. E diz assim o texto desse autor: vivemos num tempo tão difícil, pessoas vêm e vão, corações tão endurecidos perambulam por aí. Parece que já há algum tempo o amor tem se esfriado do coração de pessoas. E a igreja? Sim, aquela que nasceu no coração de Deus, bem no princípio, para onde foi? Sim, temos nos envolvido com o sistema e o mundo, sim. Tem entrado por muitas portas, onde se deveria pregar o evangelho genuíno. Mas não, infelizmente, não. Não tem sido assim. Temos nos preocupados em encher as nossas reuniões. Pessoas sedentas e famintas por Deus passam por lá. E só passam. Por que não ficam? Porque aí ainda existem tantas pessoas vagando por aí em suas prostituições, vícios e pecados. Andamos preocupados efetivamente em para onde vão as suas almas, ou queremos que elas passem para a nossa religião, a fim de poder mostrar para alguém que demos algum fruto, ou que simplesmente saiamos das quatro paredes? Tem fluído de nós a vida de Deus, que pode mudar a vida de uma pessoa, transformar a história de outra pessoa? Quando passamos por alguém na rua, ou onde estivermos, temos desejado ser a mão de Deus ao tocar alguém? Temos matado a fome, sim, aquela fome do estômago vazio. Quando passamos por alguém sujo, maltrapilho e faminto pela rua, vivemos dias difíceis. A Bíblia vai nos falar, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a boca fala do que está cheio o coração. Mas, infelizmente,
Muitos corações estão cheios de si, cheios do egoísmo, do orgulho. Nossa preocupação hoje, de maneira geral, é enriquecer, tão motivados quanto o mundo, ajuntando riquezas, construindo catedrais e palácios. Não sei se você entendeu aí, né? Talvez eu falei um pouco rápido. Caso vocês queiram, posso estar compartilhando, me procurem depois, no final do culto. Mas eu achei muito interessante e bem real essa fala desse autor, dentro desse texto, do que foi expressado. O que nós temos buscado, como nós temos caminhado, qual tem sido o evangelho que nós temos pregado? E se você analisar, você que tem acompanhado com frequência, ou talvez você pode ter assistido pela transmissão, os nossos cultos, você vê o quanto nós temos falado do verdadeiro evangelho, do evangelho real, né? Falamos de tantos tópicos, né, dentro dessa temática do evangelho, do real evangelho. E realmente, quando eu me deparei com esse texto, eu vejo uma clareza e algo tão real, como eu disse, nos dias de hoje, que nós temos vivido e passado, nós temos visto, e por que não dizer, por muitas vezes, até praticamos algo, ou algumas dessas coisas relacionadas, citadas aqui. Nós precisamos, irmãos, entender, nós precisamos despertar, nós precisamos nos levantarmos e posicionarmos a este real evangelho e vivermos, sim, como disse aqui, né, essa temática, ou este ensinamento que nós vamos estar passando aqui nessa noite, o que nós vamos estar discorrendo, viver um evangelho que vai além das palavras. E como assim, Tiago? Viver um evangelho que vai além das palavras. Para que nós vivamos esse verdadeiro evangelho, e esse evangelho que vai além das palavras, nós precisamos primeiro conhecer a Jesus, conhecer de fato a Jesus Cristo. Porque se você ou se alguém quer viver esse evangelho e não conhece a Jesus, fica difícil, não tem essa possibilidade. Uma pessoa que não conhece Jesus de fato, realmente não tem um encontro com Jesus, é muito fácil dessa pessoa ser ludibriada, dessa pessoa ser enganada por falsos mestres, por falsos pastores, incutindo ali ou levando sobre esta vida um evangelho que não é real, um evangelho que não é, ou que é contrário ao evangelho de Jesus Cristo. Para nós, então, vivermos este evangelho que vai além das palavras, nós precisamos primeiro, de fato, conhecer a Jesus. Precisamos também entender os seus ensinos, os mandamentos. Precisamos nos converter verdadeiramente. E quando falamos de conversão, é uma mudança de direção. Se outrora estávamos aí no mundo, fazendo e praticando coisas que não condizem com a palavra, com os ensinamentos de Jesus, nós precisamos mudar de direção, nós precisamos ter essa conversão, assim como foi pregado aqui também, dentro dessa temática, até pela nossa querida Rafaela, sobre a conversão de Paulo, a conversão de Saulo, uma mudança de direção. Houve ali, então, aquela mudança total, de um homem que era perseguidor da igreja, torna-se ali, por intermédio de Cristo Jesus, através de um encontro real com Jesus, ele muda de direção, de perseguidor, ele torna a ser perseguido, mas foi um grande homem, por que não dizer um dos maiores homens que a Bíblia nos cita, Paulo, aquele que pregou, que viveu o real evangelho, e um evangelho que vai além das palavras, um evangelho que foi além das palavras, porque Paulo, ele não somente falava, mas ele com as suas atitudes, com as suas
com a sua vivência, ele demonstrou esse real evangelho de Cristo Jesus. Quantos estão entendendo, diga amém. Para que nós vivamos também esse evangelho que vai além das palavras, nós precisamos também caminhar no conhecimento daquele que se revelou a nós, que é o próprio Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus, aquele que nos amou intensamente. Nós precisamos, então, a partir do momento que nós vamos caminhar nesse conhecimento de Deus, a partir do momento que nós vamos caminhar no conhecimento de Jesus, que nos amou intensamente, nós vamos passar a amar, nós vamos amar o próximo sem julgar, sem apontar o dedo. Nós vamos, então, começar a viver, como eu disse, eu vou estar frisando isso aqui durante a mensagem, o verdadeiro evangelho, o evangelho que vai além das palavras, porque é muito fácil eu somente falar, eu somente mencionar sobre o evangelho, mas com as minhas atitudes, com o meu caráter, eu não demonstrar esse tal ou esse real evangelho. Não é somente as palavras, nós precisamos também, com as nossas atitudes, com o nosso caráter, expressar, demonstrar esse evangelho. Dentro disso, a partir do momento que nós caminharmos nesse caminho do Senhor Jesus, nesse evangelho que vai além das palavras, nós vamos ser um, assim como nós estamos trabalhando nessa temática desse ano. Nós vamos ser um em Cristo, um na Trindade, um com o nosso irmão. Nós vamos ser um em Cristo Jesus. Se você entende isso, diga amém. O evangelho que vai além das palavras vai trazer um significado de um evangelho que nos chama para viver os ensinamentos de Jesus, não somente ler e não somente ouvir. Nós vamos ler, nós vamos ouvir, mas vamos praticar. Nós vamos ler, nós vamos ouvir e vamos praticar. Repita comigo, nós vamos ler, nós vamos ouvir e... De novo, nós vamos ler, nós vamos ouvir e vamos praticar. Amém? Mas como nós vamos viver também com as nossas atitudes e de diversas formas esse evangelho que vai além das palavras? Primeiro ponto, ou primeiro tópico, vivendo uma transformação diária, onde outros podem observar a nossa atitude e queiram viver também essa transformação. 1 de Coríntios, capítulo 11, capítulo 11, versículo 1, vai nos dizer assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo estava dizendo isso àqueles que ali estavam, se encontravam na igreja de Corinto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Podemos então analisar e trazer para esse tópico, esse entendimento, que nós precisamos ser imitadores de Cristo. Mas nós também precisamos transmitir isso a outros, para que outros queiram também viver, queiram ser também transformados, viver essa transformação de vida. Não mais viver como antes de ter sido achado em Cristo. Como diz em 2 Coríntios, capítulo 2,
2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que tudo se faz novo, em algumas traduções. A partir do momento, então, que nós estamos em Cristo, nós vamos viver essa transformação de vida, mas entendamos que essa transformação é uma transformação diária, ela acontecerá diariamente, e dentro dessa transformação, ela chegará a um ponto de que outras pessoas verão essa mudança, e elas terão interesse. Muitos vão querer também viver essa transformação, porque realmente quando nós estamos em Cristo, tudo se faz novo. É impossível nós nos mantermos da mesma forma que estávamos ou nos encontrávamos outrora. É impossível. Todo aquele que está em Cristo torna-se então uma nova criatura. Tudo aquilo que era de antigo ou aquelas práticas antigas passam, ficam para trás e tudo torna-se novo, porque nós somos aperfeiçoados em Cristo. Haverá uma transformação através do poder de Cristo Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Primeiro ponto, então, é esse: vivendo uma transformação diária, onde outros observem as nossas atitudes e queiram viver também essa transformação. Segundo, vivendo o amor de Jesus e manifestando o perdão para com o próximo. Vivendo o amor de Jesus e manifestando o perdão para com o próximo. Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13, vai nos dizer assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós precisamos viver este amor de Jesus e deixando ou manifestando o perdão para com o próximo. E muitas vezes, irmãos, queridos, nós temos tido essa dificuldade de perdoar. Nós temos tido essa dificuldade de perdoar. Eu já disse isso aqui por diversas vezes, e realmente isso acontece. Nós temos essa dificuldade de perdoar aquele que talvez te feriu, aquele que te magoou, ou aquele que fez algo que realmente mexeu com você, mexeu com o seu interior, mexeu com o mais íntimo, o mais profundo que você tenha, talvez. Nós temos tido essa dificuldade de liberar o perdão, mas nós precisamos, porque nós vivemos e fomos alcançados por esse amor de Cristo Jesus. Nós fomos perdoados, amém? Quantos aqui foram achados e perdoados por Jesus? Diga amém. Você pode ter certeza disso, você foi perdoado. Porque se não fosse o perdão, se não fosse por essa misericórdia, nós não estaríamos aqui. Nós fomos perdoados por uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Nós fomos perdoados por uma dívida que nós não conseguiríamos de forma alguma pagar esse preço para sermos perdoados. Mas o Senhor, por amor ao Pai, por obediência ao Pai, por amor a nós,
se entregou ali na cruz do Calvário, nos perdoando, manifestando-se esse amor, e nós que fomos alcançados, nós que fomos perdoados e estamos vivendo nesta graça, essa graça de Cristo Jesus, nós precisamos também manifestar o perdão para com o nosso próximo. Amém? E eu gostaria de abrir aqui um leque, gostaria de deixar aí essa reflexão a você e também essa oportunidade de, talvez hoje, se você tem tido uma mágoa com alguém, se você está precisando liberar o perdão para alguém, libere hoje, não deixe passar. Estou falando isso a você, para mim também, vale para mim, você que nos acompanha, estou falando em espírito mesmo, libere o perdão. Não sei o que aconteceu, não sei como você fará, mas libere o perdão para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Terceiro, nós precisamos refletir Jesus no nosso caráter, em cada escolha e também em cada atitude que nós temos. Ainda em Colossenses, capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim o texto: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, a fim de que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo. Perfeitos em Cristo. Cristo é perfeito, nós não somos perfeitos, mas precisamos, e dentro desse aperfeiçoamento em Cristo Jesus, nós vamos sendo moldados, aperfeiçoados, como diz aqui o texto, a fim de que apresentemos todo o nosso homem perfeito em Cristo. Podemos relacionar isso a um forjar de caráter, a sermos, e como eu disse anteriormente, a estarmos vivendo nessa transformação diária, cotidiana. Nós precisamos nos apresentar moldados, transformados em caráter, como também apresentar e refletir Jesus através das escolhas que nós fazemos, através das nossas atitudes, de como nós nos comportamos, de como nós vivemos. Nós precisamos refletir Jesus através desse caráter que está sendo forjado em Cristo, que é preciso diariamente ser forjado em Cristo, porque nós sabemos que a carne, ela tende ao pecado. A nossa carne, ela tem ela busca esse saciar no pecado, porque é prazeroso a carne, mas nós que somos e estamos vivendo, sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus, nós precisamos permitir esse transformar de caráter, para que em cada escolha, em cada atitude nossa, nós possamos então estar refletindo Jesus Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Está cansativo aí? Se tiver, vocês podem falar. Que aí eu vou dobrar aqui a minha mensagem. Estou brincando. Próximo ponto. Nós precisamos ser instrumentos de Deus, impactando aqueles que estão ao nosso redor com sabedoria
e amor. Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 13, diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Então, nós precisamos ser instrumentos de Deus. Falando mais aberto, não sendo instrumentos do diabo. Porque, irmãos, vamos ser sinceros e bem claros com relação a isso. Não sei você, mas eu, antes de ter sido achado por Cristo, encontrado, de ter sido ali verdadeiramente impactado pelo amor, pelo poder, por essa graça de redenção de Cristo Jesus, a maioria das coisas que eu praticava eram coisas que não estavam edificando, ou coisas que não condiziam com o Evangelho, ou com a palavra, com os ensinamentos de Cristo. Então, automaticamente, as coisas que eu praticava, a grande parte delas, estava sendo ao lado do maligno, a favor do maligno, ao favor do diabo. Nós precisamos então entender que hoje nós temos essa incumbência de sermos aqueles que vão levar o Evangelho de Cristo Jesus a outros, a sermos instrumentos do Senhor, sermos instrumentos nas mãos de Deus. De qual forma? Não sei. É entre você e Deus, a forma que Deus quiser trabalhar na sua vida, Ele vai trabalhar na sua vida. Através do talento que Ele colocar em tuas mãos. Através da forma que Ele quiser, Ele pode te usar. Mas nós precisamos querer ser, ou sermos esses instrumentos nas mãos do Senhor. Nós precisamos querer e precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus nos use, segundo a vontade dEle. Ah, Tiago, mas eu não tenho essa capacidade. É Cristo quem nos capacita. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor que vai nos aperfeiçoando dia após dia, para que nós sejamos esses instrumentos usados nas mãos dEle. Nós precisamos, então, ser instrumentos de Deus, impactando outros, ou impactando aqueles que estão em nossa volta. Por que não dizer sermos aqueles que vão levar um impacto nessa geração? Por que não dizer no mundo, através de Cristo Jesus, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos aqui já ouviram a frase que fala: pregue o Evangelho em todo o tempo, e se necessário, use palavras. Pregue o Evangelho em todo o tempo, e se necessário, use palavras. Essa frase, ela é frequentemente atribuída a São Francisco de Assis. Uma frase muito dita no meio cristão. Uma frase que talvez você já disse. Eu várias vezes já usei dessa frase. Pregue o Evangelho em todo tempo, ou em todo momento, se necessário, use palavras. Entendendo que não é somente através das palavras ditas, mas através também de tudo isso que nós falamos aqui, tem outras coisas. Através da atitude, é através de como eu me comporto na escola, na faculdade, no meu trabalho, é através da forma que eu me comporto quando eu estou caminhando, é através da forma que eu me comporto quando eu estou numa roda entre amigos, é através da forma que eu me comporto quando eu estou em uma reunião, em uma festa de família,
é da forma ou é através de como eu me comporto quando eu estou fora da igreja ou aonde eu estiver, é através das minhas atitudes. Pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário, use palavras. Refletindo dentro dessa frase, nós podemos também entender que uma coisa que eu tinha comigo há algum tempo atrás, eu era muito tímido e ainda sou muito tímido, vocês podem observar isso. O que você fez esse sinal aí, Marcos? Eu sou muito tímido, irmãos, eu sou, sério. Que não, Thaís, eu sou muito tímido. Microfone, então, eu tenho uma vergonha que vocês não têm noção de segurar o microfone. Mas quando o Senhor começou a me dar a oportunidade de ser usado de alguma forma, mas eu achava que eu não tinha capacidade, e nós não temos, é o Senhor que vai nos capacitando. Mas eu tinha vergonha de falar em público e tantas outras coisas, e eu falava para os líderes, eu não vou fazer porque eu não sei falar. Não sou pregador, não sei ministrar. E aí essa frase ela bate e vai de encontro a nós. Pregue o evangelho em todo o tempo, se necessário use palavras. Não é somente através de palavras, não é somente através de você pegar o microfone e subir aqui para poder ministrar algo. Não, é através de uma dança, através de um sorriso que você dá para outra pessoa, através de um abraço, através da sua atitude. Tem tantas formas do Senhor nos usar para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Então nós precisamos entender o que é verdadeiramente viver o Evangelho, o verdadeiro Evangelho que vai além das palavras. É quando eu ou você abraçamos aquele que precisa de um abraço. É quando nós, com solidariedade, com generosidade, abençoamos alguém que está precisando, que está carecendo de uma ajuda, quer seja ela financeira, quer seja ela com algum alimento. É quando eu e você estamos caminhando aí pelas ruas, nos deparamos com um morador de rua, com alguém necessitado, precisando ali, talvez essa pessoa se levanta e pede a você, você poderia comprar um lanche para mim? Você poderia inteirar para eu comprar um alimento? Nós sabemos que alguns não é para comprar um alimento, mas nós precisamos ter essa compaixão, sabe? Precisamos ter esse amor, demonstrar que Cristo tem todo o poder e que Cristo pode mudar toda e qualquer situação. É através de um aconselhamento que você pode dar a alguém. É através do seu ombro amigo para aquele que talvez está se sentindo fraco. Esse é o verdadeiro evangelho que vai além das palavras. Que vai além das palavras. Amém? Quantos entenderam essa mensagem? Diga amém. Algo um pouco teórico, mas que nós precisamos trazer em prática. Colocar em prática. E como esse texto que eu li aqui, desse autor ou autor desconhecido, nós precisamos mesmo refletir de como nós estamos vivendo, como nós temos vivido dizendo ser cristãos, pequenos Cristo, porque é uma diferença de falar eu sou crente e de dizer eu sou cristão, porque ser crente é aquele que crê em algo. Me corrijam se eu estiver errado, mas o meu pensar é isso. Crente é aquele que crê em algo. Até o diabo é crente, porque ele acredita em Deus. Mas cristãos, verdadeiros cristãos, são aqueles que são pequenos cristos. São aqueles que vivem o ensinamento de Cristo Jesus. São aqueles que vivem o real evangelho. São aqueles que estão caminhando segundo os mandamentos, os ensinamentos. É aqueles que são como os discípulos, estão indo, como o Senhor nos deixou essa orientação, ir de fazer discípulos por toda a nação. Precisamos ser diferentes, e vamos ser diferentes a partir de hoje em Cristo Jesus, para a glória do nome dEle. Amém?